Salve Maria, Deus abençoe a cada um de vocês, seja muito bem-vindo ao Apostolado de Nossa Senhora das Graças. Eu não ia fazer live hoje, mas o Senhor me inspirou a vim fazer essa live com você para tirar uma palavra da parte de Deus, com muito carinho, com muito amor que eu faço essa live. E uma graça muito especial que Deus nos deu essa tarde, esse começo de noite. Amém? Não estava previsto, não iria fazer hoje. Nossa Senhora das Graças. Mas o Senhor deu uma inspiração para fazer. Para compartilhar a palavra comigo em primeiro lugar. Para fazer um exame de consciência. E agora eu quero compartilhar com você essa graça. Amém? Deixa eu convidar as pessoas. Você que vai entrar, compartilha também. Eu apenas avisei algumas pessoas no grupo, né? E não coloquei nada aqui no Face. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Hoje a internet não está colaborando não. Não vai dar para convidar pelo celular. Deixa eu ver se entra mais alguém aqui. Salve Maria, Deus abençoe. Quem está chegando? Seja bem-vinda, Giovana, minha irmãzinha. Salve Maria, Deus abençoe. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos a Ave Maria, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Desculpa, gente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos ao Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus, eu estava em oração, até avisei a Giovana, que tem meu zap. Eu estava rezando um terço, depois o Senhor pediu para que depois do terço continuasse a rezar. E o Senhor me deu uma leitura, primeiramente direcionada para mim. Eu senti a emoção de compartilhar com vocês. Por isso que eu era para amanhã só fazer live, não hoje, E Deus começou a falar comigo. E eu comecei a me questionar, Eu não sou merecedor do céu. Falei, Senhor, eu não sou merecedor do céu. Seja bem-vinda a Rose, a Maria Madalena, todos vocês que estão chegando. Salve Maria. Eu não sou merecedor do céu. Na hora que eu falei isso, eu tive uma visão de Jesus crucificado, todo ensanguentado na cruz. Isso quer dizer que, mesmo não sendo merecedor, mesmo sabendo das minhas misérias, das minhas fraquezas, esta noite Ele me deu a graça e veio falar no meu coração sobre vigilância, de eu não ser mais hipócrita, mas ser fiel, um servo fiel. A gente imagina que se não pecarmos em pecados grandes, mortais, estamos sendo fiel. E não damos muita ênfase nos pecados menores. A gente tem aquela mania, Acharmos que, não pequei mortalmente, então eu estou sendo fiel a Deus. E desprezando os pequenos pecados. Será que existem pequenos e grandes pecados? Pecado é tudo igual. E eu estava refletindo quando eu falei para Jesus, Senhor, eu não sou merecedor do céu. E na hora veio a visão de Jesus na cruz, crucificado, todo ensanguentado, no madeiro da cruz pregado. A gente está muitas preocupações e pecados grandes, mas os pequenos pecados a gente não olha muito. O pecado dos olhos, da boca, dos pensamentos, o pecado da língua, da boca, da língua, pecado que vem lá do fundo do coração, Falamos coisas. A palavra de Deus diz que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente acaba vivendo uma hipocrisia, se achando melhor que os outros muitas vezes. Muitas vezes a gente acaba pregando tanto, de humildade, viver humildade e fala de humildade, mas nós mesmos não vivemos humildade. Nós temos que primeiro viver para pregar. Isso se chama hipocrisia. A hipocrisia se chama quando nós... O que quer dizer hipocrisia? Uma pessoa que fala, manda os outros fazer, manda os outros viver, mas ela mesma não vive. Acha bonito, admira, prega, mas não vive aquilo que prega. E Santo Agostinho ele fala, não há lição mais desleal do que viver bem e pregar mal. O problema é que a gravidade da hipocrisia é um pecado muito grave. Porque
Eu poderia estar aqui nessa live aqui bombando de gente, poderia estar com 1000 pessoas ao vivo, acho que só tem 2 pessoas, não importa a quantidade. O que importa é que eu possa fazer e fazer a minha parte. Não adianta eu querer ter um monte de seguidores, se achar um bambambam, se achar melhor que os outros, mas na verdade eu não sou tudo aquilo que as pessoas imaginam ou pensam que eu seja. Diante dos olhos das pessoas, eu ser uma coisa e por trás outra. Dupla personalidade. Está cheio hoje no mundo, né, de pessoas assim. E às vezes até nós acaba se contaminando nisso aí. Vivendo dupla de personalidade. Na frente das pessoas somos uma coisa, por trás nós somos outras. E de Deus não tem como falar que na frente de Deus eu sou uma coisa e esconder de Deus sou outra, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, então não tem como eu enganar a Deus. Não adianta eu achar que eu estou enganando a Deus, porque nunca, jamais conseguiria enganar a Deus, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu posso me trancar no quarto e fazer dos maiores pecados que eu possa existir, Deus estará olhando. Em todo lugar os olhos de Deus estão. Ele vê tudo. Aliás, Deus vê nossos pensamentos. E a leitura que o Senhor nos deu hoje, eu não vou prolongar muito, é justamente para a gente vigiar muito. Se nós morrêssemos hoje, será que nós estaremos prontos para entrar no céu? Estaremos fazendo a vontade verdadeiramente de Deus? Estaríamos sendo um servo fiel a Deus, realmente como Ele quer que sejamos? A questão é que essa palavra é muito forte, amados. Eu pedi esta noite, agora há pouco, a graça de Deus me tirar dessa hipocrisia que existe dentro da minha alma, dentro da minha vida. Porque nós se preocupamos com grandes pecados, mas os pecados veniais, as malícias, as paixões mal resolvidas, que grita dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nós não expulsamos, nós não renunciamos. É por isso que a gente sempre está carente, a gente sempre está machucado. Porque nós acabamos sendo hipócritas. Porque vivemos a ilusão da mentira. A gente às vezes estamos no mundo, mas vivendo um mundo imaginário. Fazemos planos, fazemos opções, mas a maioria delas às vezes não é da vontade de Deus. Muitas vezes as opções que nós tomamos, nem perguntamos sequer se é da vontade de Deus, se é isso que Deus quer para a nossa vida. E a gente vai determinando como se nós fôssemos nosso dono, Deus nosso mesmo. Nós queremos optar sem consultar a Deus. Viver aquilo que Deus nos pede? Não. Mas queremos que Deus nos engula com pecado e pena e tudo. Muitas vezes nós somos hipócritas com Deus. Hipócrita com os irmãos, com as pessoas que convivem dentro da nossa casa. Nós somos muitas vezes hipócritas com nós mesmos. Agimos com malícia, com maldade. Queremos que seja tudo do nosso jeito, que as pessoas nos amem do jeito que a gente é. Nós achamos que só os outros devem mudar. Mas a gente nunca acha que a gente tem que mudar. Nós só achamos que os outros têm que mudar. E muitas vezes o erro não está só no outro. O erro está em mim.
mora em mim. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque isso nos arrasta mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado e viajar muito nisso, porque nós não somos melhor que ninguém. E foi orgulho que procedeu à queda de Satanás. Eu prego tanto sobre o orgulho, né? Quando eu penso que não, eu já estou mergulhado no orgulho. Aí do orgulho procede a ira, a raiva, a malícia e a hipocrisia. Porque a humildade consiste em estar imitando a Deus e a Virgem Maria. Eu tirei aqui porque eu ia ler a Bíblia, então vou deixar aqui. Consiste a ser imitadores de Maria. Nós somos escravos, ou muitos devotos, outros são escravos. Não somos, porque eu sei que tem pessoa vendo aqui que é escrava. E principalmente nós que somos escravos. Nós temos um dever, um chamado muito grande a imitar a Virgem Maria nas virtudes. Nas virtudes. E como nós precisamos vigiar nisso, porque a muitos será dado, a muitos é cobrado. Portanto, a gente tem que vigiar muito isso. Principalmente para quem é escravo de Maria, para quem é sacerdote, para quem é consagrado a Deus de do escapulário, você faz parte de alguma pastoral, algum movimento da igreja, prega dentro da igreja. Meu, que responsabilidade nós temos? Que responsabilidade tem os consagrados de Deus? Isso eu falo em geral, desde o sacerdócio, o Papa, os escravos de Maria, os consagrados a São Miguel Arcanjo, também tem essa consagração a São Miguel, que é muito séria, igual a de Nossa Senhora, que só faz uma vez por ano, né? Na época de quaresma de São Miguel, né? E para mim viver isso, eu tenho que buscar muito humildade. Porque querendo ou não, gente, usar uma correntinha no pulso, as pessoas começam a olhar você e percebem que você é escravo de Maria. O diabo joga o orgulho. Tá vendo? O povo tá te vendo. Vendo? A pessoa te considera como um santo. Você é melhor. Tá vendo? Você é santo. Mentira de Satanás. Ele começa a jogar o orgulho, o veneno diabólico, soprando no nosso ouvido, na nossa mente, e deixando nós cegos. Eu não sou santo nem aqui nem na China, ninguém é santo nessa terra. Porém, buscamos a santidade. Nós estamos buscando a castidade, a santidade, a salvação da nossa alma. E para salvar a nossa alma é necessário de muita renúncia. É muita lágrima, é muito joelho dobrado no chão. E pedir muita graça da humildade, humildade da vigilância. Na vigilância não é só para não cair em pecados mortais. Na vigilância de não cometer pecado contra Deus, no pecado venial. Nós se preocupamos com os pecados grandes, esquecemos os pequenos. Desculpa a tosse, gente. E a gente não dá uma importância aos outros pecados. Porque uma coisa eu falo, na multidão de pecados veniais, um homem é levado a pecar o pecado mortal. E o pecado venial também ofende a Deus. Também deixa cravos e espinhos e feridas abertas em seu corpo santo. Até hoje.
pecado venial também é terrível. O pecado venial é terrível. Eu confesso que eu tive um dia hoje muito irritado hoje com algumas coisas. Até desabafei com minha irmã. Falei coisas que nem devia. Depois, no final da tarde, eu sempre faço uma reflexão, né? No final do dia. E Deus falou comigo: você dá muita importância em pecados grandes e esquece dos pequenos, dos veniais. Você esquece da vigilância dos olhos, da boca, do ouvir, do falar, do sentido. O mundo é cheio de malícias, ainda no seu interior é cheio de malícias. A gente tem que vigiar em tudo. Porque Deus, quando vier buscar a sua igreja, devemos estar preparados. E o Senhor vem como ladrão. Jesus, ele vem como ladrão. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 e diante. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Capítulo 24, versículo 37. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Para um pouquinho. Casavam e davam-se em casamento. Hoje as pessoas vão morar juntos, se dão como casados. Estão em pecado. Aqui foi Noé, na época de Noé, eles foram os avisados que viria um dilúvio, um grande castigo de Deus cairia sobre a terra. E eles duvidaram, tiraram o sal de Noé e continuaram nas suas vidas de pecados, se dando até casamento. O casamento é do nosso jeito, vamos morar juntos e está tudo certo. Isso é um falso casamento. Sem os sacramentos do matrimônio, a bênção do sacerdote, não é casamento. Aos olhos de Deus não é. É pecado mortal e leva para o inferno. Pois bem, nos dias de hoje é assim. Acontecimentos estão vindo, as profecias estão acontecendo e ninguém está nem aí. Porque naquela época, aqui diz no versículo 38, porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A eles nada perceberam, até veio o dilúvio. Por que até eles não perceberam? Eles não perceberam os sinais do castigo. Por mais que eles fossem avisados, fossem pregados, eles não. O pecado é grande. Sodoma, Gomorra, o Senhor acabou com o fogo justamente por esse pecado. E a gente está vivendo isso hoje. O mundo de hipocrisias, de mentira. As pessoas estão sendo hipócritas com Deus. Fala que crê em Deus, mas primeiro coloca as suas vidas. Quantas pessoas dentro da igreja também fazendo isso? Diz que ama Jesus, mas está num pecado ainda? Noé, até que um dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. Arrastou todos e assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo e será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se um dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que em sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos vocês esperam. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar a comida a eles na hora certa. Feliz o empregado cujo Senhor ao encontrará fazendo assim
quando voltar. Eu garanto a vocês. Eu garanto a vocês. Ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mas se for mal empregado, passará. E meu senhor está demorando. Ele pensará, meu senhor está demorando. Então começará a bater nos companheiros e comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, numa hora que ele não conhece. Então o senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há muitos que estão vivendo assim hoje no mundo, dentro da igreja. Amanhã eu me confesso. Esse pecadinho aqui não tem nada a ver. Imagina, você acha que Deus vai levar em conta? Vai. Padre Pio disse que diante do tribunal de Cristo tudo se paga. Nada passa abatido diante do tribunal do Senhor. Seremos cobrados. Seremos cobrados. Tudo será cobrado diante de Jesus, diante do Altíssimo. Portanto, nós precisamos ser fiel a Deus. Ao tribunal do Senhor. Se nós sermos fiéis no pouco, cobrados. Se nós sermos fiéis no pouco, Ele vai confiar a mais. É necessário que a gente se lance totalmente ao Sagrado Coração de Jesus e sejamos muito fiel a Deus. Pedimos a graça nesta noite de nós sermos fiel ao Senhor. De nós sermos um servo prudente, não um servo imprudente. Para que o Senhor venha nos buscar, quando o Senhor vier nos buscar, estejamos preparados, limpos, coração puro. É necessário sermos fiéis a Deus. Nós, como escravo de Maria, escravidão é muito séria. Sejamos ser fiel nessa escravidão, levar muito a sério. Precisamos ser fiel, um servo, escravo, prudente, não só escravo, mas fiel a Deus. Todos nós, todos os católicos, todos nós somos chamados a ser fiel a Deus. Ser fiel em pequenas coisas. Senhor, hoje eu pequei, falei um palavrão, hoje eu falei coisas desnecessárias, me perdoa. A partir de hoje eu faço um voto de não ofender mais nesses pequenos pecados. Eu faço um voto de não pecar mais em pensamentos e olhares impuros. Eu preciso vigiar nisso. Eu preciso estar na rua quando eu vejo alguém mal vestida, desviar os meus olhos, para que eu não ofenda a Deus. Não sei se era São Domingos de Sávio, não sei qual o santo, que uma pessoa perguntou para esse santo, não lembro o nome, ele falou, por que você anda tanto de cabisbaixo? É porque os meus olhos, eu não quero que os meus olhos vejam impureza. Eu estou guardando os meus olhos para ver a Virgem Maria no céu. Gente, a pureza é a coisa mais linda dessa vida. É a coisa mais bela deste mundo. A pureza. Pensa Santo Agostinho. Eu me identifico muito com Santo Agostinho porque a vida dele é bem parecida com a minha, né? Eu sou um pai solteiro. Ele também foi pai solteiro. Depois se tornou um sacerdote, um bispo, né? Doutor da igreja. E eu, como nunca fui casado na igreja, se a minha vocação não for casar, poderá ser padre. Aí teria que ser padre diocesano. Eu fico pensando no Santo Agostinho, que andava com prostituta, tudo, e um dia, na história dele, né? Uma mulher que ele sempre andou, deitou com ela.
procurou Santo Agostinho para pecar. O demônio mandou ela, né? Quando Santo Agostinho viu essa mulher, ele saiu correndo. Correu, a mulher correu atrás. Até que alcançou e disse: Agostinho, eu sou aquela. Aí ele tomou coragem, recorreu a Jesus. Deus deu coragem para ele, a graça, e falou: você pode ser aquela, mas eu não sou mais aquele. Converteu a mulher. A gente tem que imitar os santos na vigilância. Santo Antão, na caverna, foi tentado em pensamentos impuros com mulheres peladas. O demônio não o venceu. Se materializou, se transformando em mulher, o demônio seminua para Santo Antão, que veio no ano 256 por aí. Vivia na caverna e foi tentado pelos demônios. Os demônios, nós não vencemos eles no pensamentos impuros. Vão se materializar em forma de mulheres nuas, seminua para ele cair no pecado. Também não derrubou o homem. Aí depois, no contexto, o demônio foi se materializaram em formas de feras do campo, como insetos venenosos, para destruir Santo Antão, e não destruíram, só porque eles apareceram legiões de demônios para destruir Santo Antão. E Santo Antão tirou legal o demônio. Falou: se você fosse tão forte como o meu Senhor é, você não ia vir com multidão de demônios para me derrubar. Bastaria um só. Ou seja, vocês não são nada diante do meu Deus. Os demônios se explodiram. Você sabe por quê? A oração, a vigilância, o recolhimento. Santo Antão era um homem que vivia na caverna de jejum e oração, afastado das pessoas. Gostava de ficar sozinho com Deus em jejum e oração. E assim mesmo se formam grandes discípulos. Ele acabou formando muitos discípulos que as almas acabavam achando ele. E ele começou a atender muita gente. E foi se formando várias comunidades em volta do Santo Antão, da vida de Santo Antão. Ele se aproximou cada vez mais longe, quando ia a aglomeração, né? Eu acho que Santo Antão viveria muito bem essa quaresma, né? Então Santo Antão sempre quis estar só. Sempre vigilante. Sempre vigilante. Padre Pio também. Teve hora que o demônio arrastou ele. Levou ele pro porão lá, e lá estava lá a filha dele, espiritual, né? Seminua. E o demônio falando: aproveita, seu tolo, aproveita. Aproveita agora. O Padre Pio falou: deixa ela em paz. Vai embora, Satanás. Gente, com tentação não tem diálogo. Com as tentações deste mundo tenebroso não tem diálogo. Se a gente não tiver vigilância, a gente cai. A gente cai. Se não tiver vigilância, a gente cai nas mãos da desgraça do pecado de Satanás. Ser santo não é fácil, mas Deus dá a graça. É muita decisão, é muita lágrima. Gente, essa noite agora, questão de 20 minutos de oração depois do terço. Como Deus falou grandiosamente no meu coração, parece que eu saí de um retiro. Mas sabe por que é? Eu confesso a vocês. Deus fala muito comigo na vez do Santo Terço. Meu pensamento sempre está em Deus, mas também as tentações estão sempre me rondando. Como todo cristão, o demônio ronda, as tentações rondam. Jesus foi tentado, por que nós não seríamos tentados, né? E a gente precisa ter muita vigilância, muita oração, muito recolhimento, muito jejum, muito sacrifício, pés no chão. Nós fazemos planos. Eu conversava com uma mocinha agora aqui, não vou falar o nome dela. A gente está se conhecendo, mas depois eu fiquei pensando: Deus, tudo que eu conversei tem que ser da sua vontade, porque se não for, a gente pode se frustrar, a gente pode ir para o inferno de braços abertos, bom dadas, aliás.
se não for da vontade de Deus. De namorar, casar, ter filhos. É preciso muita vigilância, muita oração. Muita oração. Discernimento. Assim, em todo o segmento da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, tem que ter vigilância. Tem que ter muita oração, muita resposta de Deus, esperar em Deus, que o que for da vontade de Deus, nada vai separar, nada, tudo dá certo. Tudo que é da vontade de Deus dá certo. Traz paz. A gente acha uma dificuldade grande, mas Deus prepara, de repente, pensa que não, já aconteceu. Deus hoje falou para mim, né, essa graça. E eu tive a visão dele na cruz, todo sanguentado. Jesus todo sanguentado na cruz, essa visão o Senhor falou, cuidado com as falsas paixões. Cuidado com as más inclinações da concupiscência da sua carne. Tenha afastado de mim. O Senhor falou para mim. Aí veio essa leitura. Aliás, veio essa leitura, mas Senhor, quantas vezes já não li essa leitura? Leia de novo. Se você ler 100 vezes a mesma leitura, 100 vezes de maneira diferente, o Senhor vai falar com você. O Senhor falou, meu filho, não se apega às paixões carnais. Cuidado. Tudo no meu tempo. Tudo vai vir no tempo de Deus. Se a gente não tiver vigilância, o demônio tem o poder de se manifestar, até metamorfose que fala, né? Não ouvi falar isso, não sei se é a palavra certa. O demônio tem poder de se transformar em anjo. Existia um monge que ele nem nada tirava ele de concentração a Jesus e a adoração. E isso irritava os demônios de uma maneira terrível, porque ele contemplava a Deus na Eucaristia, levitava, saiu do chão. E os demônios não conseguiam derrubar esse homem de jeito nenhum. Até que um infeliz lá do inferno falou assim, eu vou destruir ele. Eu vou tirar toda essa concentração, esse carisma que ele tem aí. Como? E vão me transformar em Jesus, no cheiro de Jesus. E tudo. Eu vou falar para ele, pedir para ele me adorar. E o demônio apareceu na frente desse monge, em forma de Jesus, com o cheiro de Jesus, com o perfume de Jesus. E pediu, chegou para esse monge e falou, eu sou Jesus, que você adora. Esse monge nem ergueu a cabeça. E teve discernimento na hora. A alma dele está tão unida com Deus, que ele falou, não pretendo ver Jesus neste momento agora, homem encarnado. Esse demônio explodiu. Não é bem essa palavra, mas eu sei que o monge falou alguma coisa a respeito disso, que não pretendia adorar Jesus em pessoa ainda nessa terra, porque Jesus, ele sei que esse demônio explodiu. Ele não venceu esse monge. O monge estava tão concentrado a Deus, tão ligado a Deus. Eu não sei se nem a minha palavra não é esta. Peço desculpa. Mas eu sei que esses demônios vêm destruir o monge, tirar ele da vida de oração. Como também tem pessoas que para ganhar audiência com os homens, reputação, ganhar nome, se vende a alma ao diabo. Existia uma história de uma freira que era vender uma alma ao diabo para que os prodígios acompanhassem a vida dela, para que ela fosse reconhecida dentro da igreja. E os dons acompanhavam ela. Saía do chão, levitava. Ela rezava por cura das pessoas, fazia prodígio, levitava, como se fosse uma mística.
Aí um santo da igreja foi ver e falou: você não tem nada de Deus aí, tudo do demônio. Aí depois essa mulher, essa freira confessou com, com esse santo, esqueci o nome. Na verdade, nada de Deus que eu tenho feito até hoje. Todos os prodígios, milagres, levitação, sair do chão, tudo foi porque um dia eu me consagrei ao demônio e eu fiz um pacto com o demônio. Porque se ele me desse esses dons, eu estaria fazendo esse pacto com ele. Gente, é muito perigoso. Aí a gente vê hoje dentro da igreja essas pessoas fazendo milagres, prodígios por aí. Você vê que rapidamente ela consegue seguidores, né? Tem gente aí, que até mesmo dentro da igreja, que se fechar um canal aqui amanhã, ela tá com um dobro de gente. Nunca sofre, sempre tem dinheiro no bolso, sempre tem boa reputação diante dos homens. Há muitas pessoas dentro. Jesus, ele disse, né? Aqui no capítulo 24 mesmo, ele fala que viriam muitos falsos profetas em nome dele. Gente, tem muita gente mal nesse mundo. Tem muita gente hipócrita, que usa até a palavra de Deus, que usa tudo, a Bíblia, o nome santo de Deus, para ganhar dinheiro, para ganhar reputação diante dos homens, para ganhar audiência, bem-estar. Tem gente prostituindo a Bíblia, hipócrita. E lugar dos hipócritas é isso aqui, ó. Então o Senhor cortará em pedaços. Aqui, ó. O Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e uma hora que ele não o conhece. Então o Senhor cortará em pedaços e o fará participar das mesmas sortes dos hipócritas. Você sabe para onde que vão ou que vai os hipócritas? Aí haverá choro e ranger de dentes. Gente, onde existe choro e ranger de dentes? No paraíso de Deus? Não, é no inferno. Essas pessoas hipócritas que vivem debaixo da hipocrisia, é fé Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, que diante das pessoas, diante do microfone, através de grandes pregações, live é uma coisa, mas no seu testemunho do dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua casa, um demônio puro. Fala palavrão, cobiça, peca, não tem arrependimento. E se cair no pecado, continua pecando, levando os outros ao pecado, não arrepende. Não se arrepende, não procura confissão. Não fica mal com o pecado. Tem gente que peca e não se sente mal, não dói, parece mais. Gente, eu quando eu erro, não precisa ser pecado grande, grave não. Se eu soltar um palavrão sem querer, eu fico muito mal. Porque eu sei que ofende a Deus. Todo pecado ofende o Senhor. Todo pecado ofende. Por isso que Jesus disse, lá no Bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para mim ver a Deus, eu tenho que ser puro. A minha língua, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Os olhos, com o que eu enxergo, com o que eu estou olhando. Pensamentos. Cuidar do meu interior, da alma, do meu coração. Deixar Cristo viver e reinar no meu coração verdadeiramente. Amar como os santos amaram a Deus. Isso consiste em nós a imitar os santos é nisso. Amar a Deus, amar o Senhor, mas não com palavras, é com atos, com atitudes, com oração, com vigilância. Quantas pessoas que eu já caí, às vezes, de algum pecado, peço desculpa, recomendo que se confesse, eu não fico em paz. Eu consigo confessar, mas a pessoa, se ela não confessar, ele não fica em paz.
Eu estou rezando, eu rezo. As pessoas que passaram na minha vida, no relacionamento, na amizade, comecei a rezar por elas faz tempo. Rezo. Peço a Nossa Senhora que converta, que dê um arrependimento a elas, que não deixe Deus, não deixe elas ir para o inferno. Porque o preço de uma alma custou o sangue do Santo Nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. A gente não tem dimensão do que o Senhor passou por nós naquela cruz. A gente é imaginário. As dores, o sofrimento de que Jesus passou naquela cruz por mim e por você. Padre Pio sentiu na pele dele. E olha que se ele fosse sentir muito mais, teria que ter uma graça muito mais especial. Mas o que o Padre Pio sentiu naquelas feridas do seu corpo, que era o corpo de Cristo, né? As mãos, os estigmas, né, de Cristo no corpo do Padre Pio. O Padre Pio tinha as mãos perfuradas na palma da mão como Cristo, do lado do peito aberto também, e os pés. Saía litros e litros de sangue quando o padre ia celebrar a missa. Padre Pio. Um dia perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, essas feridas doem no corpo do Senhor? Você perguntou se dói? Se você sentiu um pouquinho de dor que eu sinto aqui, você desmaia ou até morreria. A dor que eu sinto por carregar essas chagas, esses estigmas de Cristo. Só não morro porque Deus me deu uma graça muito especial. É só pela graça, gente. Quando o Padre Pio olhou para aquela cruz e disse assim a Deus, a Jesus: Senhor, eu não sei amar como o Senhor amou. Me ensina. Aí começou a sangrar as mãos do Padre Pio. Aí apareceu os estigmas. Ele desmaiou. E quando ele foi com um amigo dele, né, com as mãos sequentadas, um outro sacerdote, ele falou: Pio, esses são sinais de Deus. E o Padre Pio falou: eu vi ele no Calvário morrendo por mim, era por mim, eu vi direitinho. Ele morrendo por mim, sofrendo no Calvário, sendo crucificado por mim. O Padre Pio viu Jesus. E os estigmas apareceram no corpo do Padre Pio. Que santidade, né? Coladinho em nós aí praticamente, né? Padre Pio morreu em 1968, na véspera do meu aniversário, né? Claro que eu não sou de 68, eu sou de 78. 10 anos depois eu viria existir nesse mundo. Que coisa, né? Que coisa, que graça de Deus teve o Padre Pio. Mas ele foi muito tentado, ele teve muito que vigiar muito, apanhava dos demônios. A gente tem que preparar nosso coração. De tudo que eu conversei hoje com a pessoa, Deus colocou no meu coração. De tudo que você conversou com as pessoas hoje, coloca eu em primeiro lugar na tua vida. Coloca eu em primeiro lugar. Tudo que nós formos fazer a Deus. Se você vai namorar, se você vai começar a trabalhar, se você está procurando emprego, tudo. Coloca em primeiro lugar Jesus na tua vida. Antes de eu cuidar da minha filha, ser pai dela, eu tenho que pôr Deus no primeiro lugar. Para que eu seja até mesmo um bom pai para ela. Um esposo futuro, um bom namorado, um bom noivo, um bom empregado, um bom empresário. E tudo. Ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu ponho o Senhor em primeiro lugar na minha vida e eu tenho que estar constante em vigilância para que eu não caia nessa podridão deste mundo tão tenebroso, cheio de seduções, orgulhos, vaidades, impurezas, que leva à hipocrisia e de não amar a Deus, mas amar por aquilo que Ele pode fazer por mim, não por aquilo que Ele é.
Isso que está acontecendo dentro da igreja e no mundo. As pessoas dizem que amam a Deus por aquilo que Ele pode beneficiar a elas, mas não amam a Deus por aquilo que Ele é. E se você não ama a Deus por aquilo que Ele é, se nós não amarmos a Deus por aquilo que Ele é, mas amarmos a Deus porque Ele pode um dia abençoar, pode me dar um carro, uma namorada, um namorado, um emprego bom, interesseiro, seremos hipócritas. Isso não leva para o céu. A hipocrisia não leva para o céu, mas sim para o inferno, porque a palavra de Deus está aqui. Capítulo 24, versículo 51. Fala sobre do servo infiel. Então o Senhor cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é palavra de Deus, não é palavra minha, não é invenção minha. É palavra de Jesus Cristo. O lugar dos hipócritas é lugar do inferno. E eu vejo muita gente usando a palavra de Deus sem humildade, querem ganhar a reputação dos homens, quer que você esteja na live deles e você vai ver, ora em línguas, canta em línguas e faz a pessoa chorar e que a vitória está vindo. É uma revelação atrás da outra. A gente sabe que é muita coisa humana, porque eu estudei sobre dons. A gente sabe que é mais emocional, é mais para atrair as pessoas. Eu conheço até seitas diabólicas que se diz ser católicos, mas não são, tá? Não vou falar nome aqui porque senão estou ferrado. Mas eu conheço. E até poderia provar para vocês. Conheço e posso provar. Mas não é o momento ainda. De pessoas que usam o psicológico ou emocional das pessoas. Gente, quem não está sofrendo nessa vida? Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, então nem se fala. Quantas pessoas que não estão sofrendo? Carência. Eu fico pensando, né? Eu tenho minha carência, mas não é tão forte assim minha carência. Quando eu vejo que eu estou... eu já aprendi a vigiar minhas carências. Muito carente, recorra a Deus. Estou muito carente, recorra a Deus. Porque se eu fazer minhas vontades da minha carne, a primeira pessoa que aparecer na minha vida me entrega e cai em pecado. Então tem vigilância. Peraí. Estou carente? Maria, estou carente. Jesus, eu estou carente. Mas o seu amor pode me suprir todas as minhas necessidades. Então, Senhor, venha o meu socorro. Me preencha com o teu amor. Me preencha. Eu tenho que ter vigilância. Para que eu não caia no mundo dos hipócritas. Então tem que ter muita vigilância. Tem que vigiar muito. É necessário vigiar muito. Os santos foram santos porque vigiaram. Porque cada história de santo que eu sei, que eu já li, cada tentação é uma pior que as outras. E a gente ainda não passou por muitas tentações igual os santos passaram. Muitas de nós estamos longe das tentações de que Padre Pio, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino passou, Santo Inácio de Loyola, que Santa Águeda, Beata Maria Alexandrina da Costa, que para não ser estrupada por 4 homens, ela pulou na altura de 4 metros para não perder a sua virgindade, porque ela entregou a virgindade dela a Deus. Queria ser uma mulher consagrada a Deus. Aí depois ela caiu, ficou de cama, veio uma doença, ela ficou paralisada. Só mexia o pescoço. E nela apareceu os estigmas também. E viveu 30 anos de Eucaristia e salvou muitas almas da mão do demônio. Eu já contei aqui a história do padre, né? Que Jesus apareceu para Maria Alexandrina da Costa, ela é beata. E Jesus perguntou, vou terminar até com essa história dela. Jesus apareceu para Maria Alexandrina da Costa e disse, minha filha, você quer me ajudar a salvar um padre? Ele está em pecado. Se ele morrer nesse estado de pecado, ele vai para o inferno. Você quer me ajudar a salvar essa alma?
E ela disse: sim, meu docíssimo Jesus. Aí Jesus contou todos os pecados desse padre para ela. Pois bem, Jesus contou, ela aceitou. Ela contou para o confessor, chamou o confessor dela e disse tudo o que Jesus tinha falado a ela para aquele padre. Aquele padre foi tinha permissão para o bispo, para que ela tivesse uma bênção, né, para passar, viver a paixão de Cristo e espiar pela alma daquele padre. Jesus convidou Maria Beata, Maria Alexandrina da Costa, para viver essa expiação para a salvação dessa alma, desse padre. Ela aceitou, ela contou tudo para o padre, confessou dela, contou para o bispo ficou de boca aberta, porque só ele sabia das podridões do padre, e o bispo deu uma bênção, falou para o padre, né? Avisa ela que eu estou dando a bênção apostólica para viver a paixão de Cristo. De fato é verdade, porque só eu sei dos podres desse padre. Mística da igreja, hein? E assim foi. Toda sexta-feira, a Beata Maria Alexandrina da Costa saía da cama e vivia toda a paixão de Cristo do Calvário em seu quarto. Pensa nisso. Ela só mexia o pescoço, ela não conseguia andar sozinha, ela era paralisada do pescoço para baixo. Mas nos dias de sexta-feira, para relembrar a paixão de Cristo, para viver a paixão de Cristo em sua carne, saía do leito da sua cama e ficava no teu quarto sofrendo tudo que Jesus sofreu naquele Calvário para a expiação da alma desse padre, para que ele se arrependesse e não morresse de pecado mortal. Enfim, um dia esse padre passou mal, conseguiu receber a confissão antes de morrer, de passar mal, no retiro. Ele passou mal, recebeu a extremunção, né? A confissão, tudo, e morreu em estado de graça. Jesus apareceu para Maria Alexandrina da Costa e disse: minha filha, aquele padre que eu pedi para você me ajudar na expiação pelaquela alma, ele morreu. Ele se encontra agora, minha filha, no purgatório e precisa de missas para que ele vá de fato para o paraíso. A Maria Alexandrina Maria da Costa, ela viveu como uma alma expiadora em favor daquele padre, e por ela viver a expiação, aquele padre foi para o céu. Aí, portanto, por isso que Nossa Senhora de Fátima ela disse, né? A visão do inferno. Vede, meus filhos. Nossa Senhora de Fátima falou: vede, meus filhos, para as pobres almas pecadoras. Visão do inferno. Vede para onde vão as pobres almas pecadoras. Porque não há quem reza por elas e faça sacrifício. O nosso chamado é amar a Deus. E ser também, como Maria Beata, Maria Alexandrina da Costa, ser almas expiadoras. Você está sendo chamado hoje a rezar pela sua conversão e pela conversão do mundo. E seremos santos assim, dando a vida por Jesus. Seremos santos vigiando a nossa vida e orando pelos aqueles que estão no mundo, que estão no pecado. Portanto, que a graça de Deus hoje possa ter chegado ao seu coração. E o chamado de Deus para nós hoje é que nós sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes e abandonemos todo e qualquer pecado, seja pequeno, grande, não importa. Pecado é pecado. Por menor que seja, evitemos eles. Porque todo pecado ofende a Deus. Todo pecado ofende a Deus. Tudo. Não é só mortais, os veniais. O que é pecado veniais? Palavrão, pensamento negativo, malcriação, resmungar, murmuração. Pecados bobos, mas que ofendem a Deus. Pecados veniais são perdoados na missa, mas os mortais não. Mas o cúmulo de pecados veniais
pode nos levar ao pecado mortal, porque nós vamos jogando com os pecados veniais. O que acontece com os pecados veniais? Nós vai alimentando a sujeira no nosso coração, a nossa alma vai sendo manchada por pequenos pecados até que uma hora sufoca a Deus dentro do nosso coração com os pecados veniais. E se o demônio vai trabalhando no nosso interior em silêncio, até que você não perceba, daqui a pouco você relaxou na oração, daqui a pouco você não sente mais o amor de Deus, daqui a pouco você cai no esquecimento das promessas de Deus, do que Ele fez por você na cruz, aí você cai em pecado mortal. Mas o começo do pecado, da história do pecado mortal começou lá atrás com os pecados veniais. Padre Pio, um dia a mãe dele falou, o padre, não era Padre Pio, né? Francisco, vai trabalhar, vai brincar com seus amiguinhos. Ele tinha o quê? 5 para 6 anos, Padre Pio. Vai brincar com seus amiguinhos. Naquela época, gente, Padre Pio, não sei de que ano que ele é. 1800, no final de 1800, né? Alguma coisa. Padre Pio, eu não lembro do ano que ele nasceu. Mas, pô, não dá para comparar com o de hoje, os palavrões que existem, né? Olha o mundo como ele está de ponta cabeça. Mas naquela época, o Padre Pio, com 5 ou 6 anos, boa noite, está chegando. O Padre Pio, naquela época, pequenininho, acho que os jovens na idade dele, de 5, 6 anos, né? Falava palavrão perto dele, falava coisas que ofendiam a Deus. E o Padre Pio, quando ouvia isso, ele chorava. Porque Jesus e Maria também já apareciam para o Padre Pio desde pequenininho. Uma vez o Padre Pio falou assim, perguntaram para o Padre Pio, o que mais marcou a sua vida, Padre Pio? Quando na sua infância? O que mais me marcou na minha infância é quando minha mãe me pegou, me jogou, me lançou contra a parede. Mas você sabe por quê? Ali não foi a mãe do Padre Pio, foi o demônio. Sabia quem seria o Padre Pio. Os demônios sabiam que o Padre Pio, pelas virtudes de sua santidade, por não querer ofender a Deus, no mínimo dos pecados, ele sabia, os demônios, que ele poderia se tornar um grande santo. E assim o fez Deus, um grande santo. Por isso que a mãe do Padre Pio, ele tinha o quê? 4 anos de idade, diz que lembrava, né? Se você ler a história do Padre Pio, é fantástica. Eu te dou uma dica, quer ser santo? Lê a vida do Padre Pio. Quer entender que é santidade? Lê a vida desse homem, assiste o filme para você ver. Você vai querer abandonar esse mundo de pecado, pecados mínimos, pequenos. E o Padre Pio disse, né? O que mais me marcou na minha infância foi quando minha mãe me lançou contra a parede, porque eu chorava muito. Me deu uma crise de choro, minha mãe não teve paciência, me jogou contra a parede, queria me matar. Mas na verdade era o demônio, né? Porque o Padre Pio, quando a mãe dele falava, Padre Pio, Francisco, vai brincar com as crianças um pouquinho, meu filho. Não, mãe, eu não vou brincar com eles, não, mas eles ofendem a Deus. Quando pensa que não, pequenino Francisco, futuro sacerdote santo da igreja, estava lá no sacrário adorando Jesus. Chorando, pedindo perdão, porque os amiguinhos pecavam, falavam palavrão. Isso é ser santo. Isso sim é amar a Deus. Isso é amar a Deus, nos mínimos. Eu termino, né, essa live falando com a frase de São Francisco de Sales. O lema que ele carrega e deixou para nós esse lema para nós vivermos e passarmos de gerações em gerações. Antes morrer do que pecar. São Domingos de Sales. Morreu com 15 anos. E quem foi o confessor dele? Dom Bosco. Dom Bosco um dia destruiu uma biblioteca. Ia destruir uma biblioteca se não encontrasse um mau livro. Porque ele falava que um mau livro poderia condenar um dos seus jovens e ele jamais se perdoaria se um jovem viesse se perder por causa de um mau livro. E hoje
O que os católicos, livrarias católicas você mais encontra? Empreendimento para ficar rico, livros espíritas, livros de astrologia e assim por diante. Tá uma bagunça. Mas você pouco encontra o livro de santos. Esse livro aqui que a Maria me emprestou, você não encontra em livraria. Padre Marongobi. Só internet. Esse aqui você não vai achar nunca livraria católica por aí. E está em extinção um livro desse aqui. As mensagens de Nossa Senhora. E tantos outros, né? E Nossa Senhora de La Salete, ela falou que viriam os maus livros. Dom Bosco falou também, foi avisado. Nossa Senhora veio avisando que os maus livros iam tomar conta do mundo. Está tomando conta. É pornografia, livros de romance pornográfica, tudo. Quantas vezes eu fui contaminado por isso? É revista Playboy, é revista pornográfica, é revista de empreendimento de ficar rico, da pessoa só pensa em riqueza, é astrologia. São Domingos de Sales também, um dia ele chorou muito, porque ele viu, apresentaram para ele uma de jovens, né? Estavam com uma revista, um livro, falando de impureza. Ele correu. São Francisco de Sales, ele correu, chorando. Aí foi quando esse dilema, né? Eu prefiro morrer do que pecar, ofender a Deus. Amar a Deus não é um sentimento, é você evitar o pecado. Eu não vou pecar, não porque meu pecado só me leva para o inferno, porque me ofende aquele que morreu na cruz por mim. Aquele que deve ser tudo na minha vida. A gente tem que pedir a graça a Nossa Senhora e o Espírito Santo de amar a Deus. Porque só o amor, disse Santa Teresinha, só o amor salva. O amor a Jesus. Padre Pio diz, São Francisco de Assis, o amor não é amado. Jesus ama tanta gente. Ama tanta gente. Tanto, e a gente, no fim, somos apenas hipócritas e ingratos com o seu amor. Pedimos que o Senhor nos tire dessa desgraça da hipocrisia na nossa alma, no nosso coração. Pedimos ao Senhor que tira de nós, a Virgem Maria tira de nós esse orgulho, essa soberba que existe dentro da gente. Porque senão nós não veremos o céu. Para sermos habitantes do reino do céu, é necessário amar a Deus e pecar muito menos, ou aliás, evitar o pecado, no mínimo, do pequeno pecado, evitar de cometê-los. Lembre-se, qualquer gesto, qualquer atitude que não seja para agradar a Deus, consiste ao contrário, em ofender a Deus. Então eu perdoo, porque se eu não perdoar, eu ofendo a Deus. Eu não vou agir, não vou pagar com a mesma moeda, porque senão não estarei imitando a Deus, não estarei amando a Deus. Porque Jesus, ele apanhou, tomou 5.080 chicotadas pelo corpo, pancadas. Jesus na cruz, aliás, na cruz não, no momento do Calvário, ele levou uma porrada tão grande na boca do estômago que saiu fezes pela boca de Jesus. Jesus esteve, o corpo dele parecido com um verme pendurado na cruz. Jesus se esgotou, deu tudo por nós. O que a gente tem pagado para ele. Em troca, o que nós tem dado para Jesus. Ele fez tudo isso por nós. E nós, o que estamos fazendo por ele? Ele deu a vida por nós. Agora é a nossa hora de dar a vida por ele e pela igreja. De amar a ele. De evitar o mínimo pecado para amar. Amar a Deus. Só isso vai nos salvar. Amar a Deus. Amar a Deus consiste em não ofendê-lo mais. Nossa Senhora de La Salete apareceu em 1946, dizendo que estava cansada de segurar o braço de Deus sobre a sua ira sobre a terra. Ela apareceu chorando.
que o pecado daquela época de 1846, se aquele pecado daquele ano, daquela época, daquele século, clamava por vingança do céu, você imagina hoje. Você imagina hoje. Olha a desgraça que está o mundo. Olha o Brasil que imersa política. Gente, desculpa, tá? Ninguém se salva ali em Brasília, não, gente. Ninguém se salva. Um não apoia aborto, uma outra aprova. Uma outra aprova a pena de morte, uma outra não aprova. Não escapa ninguém. Não dá para pôr na balança ninguém. A gente vê idolatria dentro da igreja, briga política dentro da igreja. Os sacerdotes se vendendo ao comunismo. Os leigos brigando entre si. É briga política no Facebook. Hoje eu acabei compartilhando, nem sei porque eu não estava com a cabeça. Eu acho que hoje eu não estava muito bem, porque compartilhei algumas coisas também que eu não. Vou até desbloquear isso, porque Deus, o padre, o diretor espiritual já falou: não se intrometa entre os cães raivosos. Prega Jesus e Maria. A gente é tentado. E na hora eu lembrei, falei: opa, o que eu estou fazendo? Vigilância. A gente não pode cair na idolatria. Você quer ver o Brasil, um mundo melhor? É as pessoas se converterem a Deus. Seja direita, esquerda, machaé, não importa. Se o ser humano se convertesse a Deus e amasse a Ele, o mundo estaria melhor. Não é só o Brasil. O mundo seria menos tragédias, estaria menos gente passando fome, estaria menos gente desempregada, as famílias se rezassem. Se as famílias fossem mais unidas no Brasil e no mundo, o mundo estaria numa condição muito melhor. Se o mundo está nessa nojeira, o Brasil está nessa nojeira, essas coisas estão acontecendo, lembre-se bem, meus irmãos, é fruto do pecado do homem. Isso inclui eu e você. É culpa nossa por não amar a Deus como os santos amaram. Por que a Polônia não tem mais comunismo? Porque lá as pessoas estão amando a Deus. A nação está unida, a nação é a favor da vida, é a favor de Jesus, é a favor da igreja, ama Jesus. Tanto é que o santo saiu de lá, o santo Papa João Paulo II da Polônia. Lá não tem comunismo. O decreto do governo: não se pode ter comunismo nesse país. Aqui no Brasil pode tudo. Não, o presidente proibiu, não deixou o aborto acontecer, mas está acontecendo o aborto ainda. Que adianta proibir ou não? O aborto acontece. Tantas outras coisas. Não, porque ele é a favor da igreja e é melhor nos defendermos do atual governo agora para que de amanhã não tenhamos mais igreja aberta. A igreja está fechada com ele ou sem ele, governador. Fruto do pecado do homem. Você entendeu? O demônio vai cegando. A luta contra o comunismo não é guerra de punho, é oração, é rosário, santidade, amor a Jesus Cristo. As pessoas não amam Jesus. Se amasse, o mundo seria melhor. Nós não amamos mais Jesus como Ele merece, e por isso o castigo cai sobre a terra. Eu digo mais, hein? Se não se converterem, se nós não se convertermos, vai vir coisas piores. Hoje teve terremoto, né? No México. Teve um terremoto terrível lá. É o começo das dores. A pandemia, né? Vi pregadores famosos, hein? Essa pandemia serve para reunir os povos, para ver se o povo volta para Deus. Voltaram nada. O povo nem quarentena no Brasil teve. O povo fez festa, churrasco. É pancadão. É uma luta contra o... Você vê lutas na rua, protesto com um político A, X, C e D e católico envolvido. Mas ninguém briga pelas portas da igreja ser aberta. Porque o essencial do povo brasileiro não é mais Jesus Cristo, não. É churrasco, é carnaval, é lazer, é cachaça, é sexo, é droga.
Jesus não é mais essencial para o povo brasileiro, não. Mentira. Estão debaixo da hipocrisia. É por isso que muitos estão indo para o inferno, porque aqui a palavra de Deus disse hoje: o lugar dos hipócritas será o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Hipocrisia. Eu sou contra o comunismo, sou a favor do atual governo, sim, mas eu rezo por eles, eu rezo. Eu não brigo, não discuto, eu rezo. Porque o comunismo é espiritual, vem do inferno. Eu não sei por que eu fui falar isso, mas é preciso. Se eu tiver errado, você pode escrever aqui. Gente, é oração que vai combater o comunismo. Se o Bolsonaro está sendo presidente hoje, nem é um mérito dele, não. É méritos de quem pegou um rosário e dobrou o joelho e rezou pela essa nação. Por aqueles que estão enclausurados. Os irmãos freiras, monges enclausurados que moram no Brasil, que rezam por essa nação aqui, viu? Agradeça a Nossa Senhora. Méritos do céu e dos poucos homens justos que existem na terra, porque Santo Gomorra foi perguntado a Deus: o Senhor vai destruir essa nação se tiver uma pessoa justa? Por causa dessa uma pessoa justa, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Não foi? Então, não cai nessa hipocrisia, não. Não é mérito, porque o homem é... Coitado, reza pela salvação deles. De todos. Seja esquerdista, seja direita, esquerda, marcha ré, não importa. A verdade é que preciso de Deus. Tanto A, tanto B. É necessário de conversão a Jesus Cristo, porque senão o mundo vai entrar em colapso mais do que já está. Porque as profecias de La Salete e uma das profecias de Nossa Senhora ainda não aconteceu e há de acontecer. Nossa Senhora em Fátima, ela disse que a terceira guerra mundial vai vir. Vai acontecer a terceira guerra mundial, em que 1/3 da nação será aniquilado a zero. Nós não sabemos do qual canto do mundo se isso vai acontecer. E é por isso que a gente tem que estar preparado, porque isso pode acontecer amanhã, pode ser no Brasil, pode ser, sei lá. E antes que aconteça isso, Jesus pode vir muito bem para nós, a qualquer momento. Basta a gente ter um infarto ou sofrer um acidente, fechar o olho para este mundo, Jesus veio. E aí? E eu pergunto, estamos preparados? Não precisa me responder. Eu estou perguntando para mim, será que eu, Anderson, estou preparado para a vinda do Senhor? Os meus planos, em primeiro lugar, o meu objetivo é o céu? Eu me preocupo com a salvação da minha alma? Eu amo Jesus verdadeiramente? Nossa Senhora? Nossa primeira meta é ser santo. A palavra de Deus é bem clara, né? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Sede santos como eu sou santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês que assistiram essa live. Deus abençoe. Amanhã nós vamos rezar o Santo Terço. Eu vou ver o que o Senhor quer para amanhã, né? Foi muito bom ontem a live de ontem, né? Hoje também creio que foi boa. Então você vai relembrando, né? Esperando a gente a falar as coisas. Mas eu preciso me preparar mais para o apostolado. Preciso me tirar umas horas para estudo. Para estudar mais algumas coisas aqui para trazer para o apostolado aí. Eu estou pensando em ter outro canal também, Nossa Senhora de La Salete. E trazer coisas só de Nossa Senhora. Só de profecias. Fazer um canal só de profecias da Virgem Maria. Vai mergulhar. Sabe o que é mergulhar?
Fazer um canal só de profecias de Nossa Senhora, para você ficar por dentro, para as pessoas ficarem por dentro. E outro canal de pregação assim, de texto. Vou fazer um montar o canal, vou deixar quietinho lá. E vou estar em oração, vou preparar muito bem e vou lançar o vídeo, só o vídeo, o canal, sobre as profecias de Nossa Senhora. Eu vou estudar Garambadal, né? Eu vou estudar um monte de coisa. Saiu um filme filme de Garambadal, assistam, viu? Eu não assisti não, mas assim, pelo que estão falando é bom e deve ser muito bom. Tá no YouTube esse filme, Garambadal, a aparição de Nossa Senhora em Garambandal. Eu vou assistir esse filme. Faz tempo que eu estou para assistir e acabo esquecendo. Mas recomendo a vocês assistir as minhas mensagens, tá bom? Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Obrigado por vocês. Deus abençoe a todos vocês que estão nas minhas orações. E rezo por mim. Até amanhã, se Deus quiser.